Observe a sua equipe, não os cargos, não os currículos, as pessoas, o nível de energia delas, o nível de comprometimento, a forma como enfrentam os problemas, a forma como reagem quando algo dá errado. Agora faça a pergunta que poucos líderes têm coragem de fazer. O que essas pessoas dizem sobre você? Não sobre o que você fala. Não sobre o que você exige. Sobre quem você é. Porque existe uma lei silenciosa operando em toda a organização, em todo time, em toda relação de liderança. Uma lei que não aparece em nenhum manual de gestão, que não é ensinada em nenhum programa de liderança, mas que determina, com uma precisão perturbadora, quem vai aparecer na sua vida, quem vai trabalhar com você, quem vai te seguir. Você não escolhe sua equipe apenas pelo processo seletivo. Você a atrai, e o que você atrai é o reflexo do que você é. Hoje abrimos o 9º arquivo. Bem-vindo ao Arquivo Oculto da Liderança. A 9ª lei de John Maxwell, nas 21 irrefutáveis leis da liderança, se chama Lei do Magnetismo. E ela parte de uma observação que parece simples, até que você a aplica com honestidade à sua própria realidade. Quem você é quem você atrai. Não quem você quer atrair. Não quem você anuncia que quer atrair. Não quem seu processo seletivo foi desenhado para encontrar. Quem você realmente é. Seus valores reais. Seu nível real de comprometimento. Sua atitude real diante dos desafios. Sua forma real de tratar as pessoas quando ninguém. Importante está olhando John Maxwell chegou a essa lei após décadas observando organizações e os perfis de pessoas que elas conseguiam atrair e reter. E o padrão era consistente demais para ser coincidência. Líderes apaixonados atraíam pessoas apaixonadas. Líderes medíocres atraíam pessoas medíocres. Líderes comprometidos com crescimento atraíam pessoas comprometidas com crescimento. Líderes que operavam por conveniência atraíam pessoas que operavam por conveniência. O campo magnético de um líder define quem entra na sua órbita. E o que é mais perturbador nessa lei é que o campo magnético não mente. Existe um momento incômodo que todo líder eventualmente enfrenta. O momento em que ele olha para a equipe ao redor e não gosta do que vê. Pessoas desmotivadas, sem iniciativa, que fazem o mínimo necessário e não um grama a mais. E a reação mais comum é culpar o mercado de trabalho, culpar a geração. Culpar o processo seletivo, culpar os salários, culpar qualquer coisa que esteja fora de si mesmo. Mas a lei do magnetismo não aceita essa saída. Ela faz uma pergunta diferente. Uma pergunta que dói. Se as pessoas ao seu redor são desmotivadas, qual é o nível de motivação que você realmente demonstra no dia a dia? Se as pessoas ao seu redor evitam responsabilidade, qual é a sua relação real com a responsabilidade quando o custo é alto? Se as pessoas ao seu redor pensam pequeno, qual é o tamanho real da sua visão quando ninguém está aplaudindo? A equipe é um espelho, não um espelho perfeito, não um espelho instantâneo, mas um espelho fiel ao longo do tempo. E o que ele reflete é o líder. John Maxwell identifica que o campo magnético de um líder opera em múltiplas dimensões simultaneamente e cada dimensão atrai ou repele um tipo específico de pessoa. A primeira dimensão é a atitude. Líderes com atitude positiva e energia alta atraem pessoas com o mesmo perfil. Não porque fizeram uma campanha de recrutamento com esse foco, mas porque o ambiente que um líder energizado cria é naturalmente atraente para pessoas energizadas. Naturalmente repelente para pessoas que preferem ambientes onde ninguém cobra muito de ninguém. A segunda dimensão é o nível de excelência dos líderes. Comprometidos com padrão alto de entrega, constroem reputações que chegam antes deles. E essa reputação funciona como filtro. Profissionais que querem crescer buscam líderes que os vão fazer crescer. Profissionais que querem conforto fogem de líderes que vão desafiá-los. A terceira dimensão é o valor que o líder atribui às pessoas. Líderes que genuinamente desenvolvem quem está ao redor atraem pessoas que querem ser desenvolvidas. Líderes que tratam pessoas como recursos descartáveis
Atraem pessoas que também tratam a organização como um recurso descartável. Uma relação transacional gera uma equipe transacional. Uma relação de desenvolvimento gera uma equipe comprometida. Quarta dimensão é o caráter, e essa é a dimensão mais poderosa do campo magnético. Pessoas de alto caráter buscam líderes de alto caráter, não porque são ingênuas, mas porque sabem que ambientes sem integridade eventualmente cobram um preço que não estão dispostas a pagar. E pessoas que operam sem caráter buscam líderes que não vão questioná-las. Campo magnético do caráter separa os dois grupos de forma quase automática. Warren Buffett é considerado por muitos o maior investidor de todos os tempos. Construiu uma das maiores fortunas da história a partir de uma cidade pequena no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Mas o que poucos examinam é o tipo de pessoas que Buffett consistentemente atraiu ao longo de décadas. Seus parceiros de negócios, seus gestores, as pessoas que ele escolheu para liderar as empresas do seu conglomerado, Berkshire Hathaway, sem exceção, eram pessoas de caráter extraordinário. Pessoas que operavam com integridade total mesmo, quando ninguém estava verificando. Pessoas que colocavam o interesse do negócio acima do interesse pessoal. Pessoas que tinham uma relação honesta com a realidade, mesmo quando a realidade era inconveniente. Buffett frequentemente disse que preferia trabalhar com pessoas de caráter excepcional, mesmo que fossem menos brilhantes tecnicamente, do que com gênios sem integridade. Mas o que a lei do magnetismo revela é algo mais profundo. Buffett não apenas preferia essas pessoas, ele as atraía. Porque o campo magnético que ele construiu ao longo de décadas, com consistência, com integridade, com uma forma honesta e paciente de operar, era exatamente o tipo de campo que atraía pessoas com os mesmos valores e repelia naturalmente quem operava de forma diferente. O magnetismo de Buffett não foi estratégico, foi o resultado natural de quem ele escolheu ser. Ao longo de toda uma vida. Aqui chegamos ao ponto mais sombrio da Lemontu e é o mais necessário. O magnetismo não distingue bom de mal. Ele simplesmente atrai o similar. Isso significa que líderes tóxicos também atraem pessoas, mas atraem um tipo específico de pessoa. Pessoas que encontram no ambiente tóxico algo que precisam ou que reconhecem. Pessoas que se sentem confortáveis em ambientes onde a lealdade é exigida, mas não é merecida, onde a verdade é perigosa, onde o poder é exercido pelo medo. Líderes manipuladores atraem pessoas que ou querem ser protegidas pela manipulação, ou que aprenderam a sobreviver em ambientes manipuladores e não conhecem outro tipo de relação. Líderes que operam pelo ego traem dois tipos de pessoas: os que alimentam o ego porque precisam de proteção, e os que são destruídos pelo ego porque não aprenderam a tempo a sair. Existe um padrão particularmente destrutivo que John Maxwell observa em organizações disfuncionais. Quando um líder de baixa integridade permanece no poder por tempo suficiente, as pessoas de alto caráter vão embora, uma por uma, porque o campo magnético delas é incompatível com o campo do líder. E o que resta é um ambiente cada vez mais homogêneo em torno dos valores do líder. Valores que, nesse caso, são os que corroem a organização por dentro. O magnetismo negativo não explode, ele esvazia, silenciosamente, até que só resta o que o líder atraiu. Existe uma situação particularmente perigosa que a lei do magnetismo revela. O líder que não percebe qual campo magnético está emitindo, que acredita genuinamente que valoriza crescimento, mas que na prática pune quem desafia o status quo, que acredita genuinamente que é transparente, mas que na prática retém informação para manter controle, que acredita genuinamente que desenvolve pessoas, mas que na prática usa as pessoas para desenvolver a si mesmo. Esse líder vai continuar acreditando que o problema está no mercado de trabalho, que os profissionais de hoje não têm comprometimento, que é difícil encontrar bons talentos,
enquanto os bons talentos continuam chegando, percebendo a realidade do campo magnético e indo embora. O campo magnético real de um líder não é o que ele declara, é o que as pessoas sentem quando trabalham com ele. É o que os melhores profissionais fazem quando têm a opção de escolha. Ficam ou vão embora? Essa resposta é o campo magnético real. John Maxwell propõe que o primeiro passo para calibrar o campo magnético é entender com clareza o que você está emitindo agora, não o que você quer emitir, o que você está emitindo. E para isso existem perguntas que precisam ser feitas com honestidade brutal. Quem são os profissionais mais talentosos que já trabalharam com você? Eles ficaram? Foram promovidos? Cresceram? Ou foram embora? E quando foram, qual foi a razão real que levou cada um deles a sair? Essa análise revela o campo magnético com uma precisão que nenhum assessment de liderança consegue replicar. A segunda pergunta é sobre o perfil de quem fica. Os profissionais que permanecem na sua equipe por mais tempo são os que você escolheria se pudesse construir a equipe do zero? Ou são os que ficaram porque não tinham para onde ir? Há uma diferença enorme entre reter talentos e reter pessoas que não têm alternativa. A terceira pergunta é sobre o que as pessoas dizem quando saem. Não na entrevista de desligamento formal, onde poucos falam a verdade. O que dizem para os amigos, para os colegas, para os candidatos que perguntam como é trabalhar com você. Essa reputação informal é o campo magnético exposto ao mundo. Uma vez que você entende qual campo está emitindo, a lei do magnetismo exige uma pergunta consequente. O que precisa mudar em você para atrair quem você quer atrair? Não no processo seletivo, em você, John Maxwell. É direto nesse ponto. Se você quer atrair pessoas mais comprometidas, seja mais comprometido. Se você quer atrair pessoas mais honestas, seja mais honesto. Se você quer atrair pessoas com visão maior, expanda sua visão. Parece óbvio, mas a maioria dos líderes busca a solução fora antes de buscar dentro. Criam processos seletivos mais sofisticados. Contratam consultorias de cultura organizacional. Investem em benefícios e salários mais competitivos. Tudo isso tem valor, mas nada disso substitui a calibração do campo magnético. Porque pessoas excepcionais não escolhem apenas empresas ou salários. Elas escolhem líderes, e o líder que elas escolhem é aquele cujo campo magnético ressoa com o que elas são e com o que querem se tornar. Primeiro passo. Identifique as 3 características que você mais admira nos profissionais que quer atrair. Segundo passo. Avalie honestamente em que nível você mesmo demonstra essas características no dia a dia. Terceiro passo. Trabalhe a lacuna. Não como performance, como desenvolvimento real, porque o campo magnético detecta a diferença entre quem você está fingindo ser e quem você realmente é. E as pessoas que você mais quer atrair são exatamente as que têm mais sensibilidade para perceber essa diferença. Existe uma dimensão da lei do magnetismo que vai além do dia a dia da liderança, que aponta para algo maior. O conjunto de pessoas que um líder atrai ao longo de uma carreira inteira forma o legado mais concreto que ele deixa. Não os projetos que liderou, não as metas que bateu, não os prêmios que recebeu, as pessoas que ele formou, os líderes que ele atraiu para perto, desenvolveu, e que agora estão em posições de liderança em outras organizações, em outros países, em outros contextos, cada um deles carregando algo do campo magnético do líder que os atraiu. John Maxwell chama isso de multiplicação de influência, e é a forma mais duradoura de impacto que um líder pode ter, porque resultados se dissolvem com o tempo, mas pessoas formadas por um grande líder continuam formando outras pessoas. E esse efeito se multiplica por gerações. O campo magnético de um líder verdadeiramente grande não desaparece quando ele sai de cena. Ele continua operando nas pessoas que ele atraiu e no que essas pessoas constroem. A lei do magnetismo é a lei que retira de você a última desculpa. A desculpa do mercado. A desculpa da geração.
a desculpa do ambiente. Ela diz que o que está ao seu redor é, em grande medida, o resultado do que você é. E que se você quer mudar o que está ao seu redor, o caminho começa em você, não amanhã. Não quando o contexto melhorar. Não quando o momento for certo. Agora, porque o campo magnético está operando agora, atraindo ou repelindo pessoas a cada decisão que você toma, a cada promessa que você cumpre ou quebra, a cada momento em que você escolhe o caminho certo ou o caminho conveniente. John Maxwell deixa uma verdade que não tem como ser ignorada. Você não consegue atrair consistentemente pessoas diferentes do que você é. E a pergunta que fica não é sobre a sua equipe, é sobre você. Quem você está sendo no silêncio das suas decisões, quando ninguém importante está olhando. Porque é exatamente essa pessoa que você está atraindo. Esse foi o 9º arquivo. O arquivo está aberto.